por gentileza. Boa tarde. Lívia, eu acredito que quando gerou o link, quando Certo. finalizar a chamada, você recebe uma lista com as pessoas que entraram, o horário que entraram, o tempo que permaneceram, acho que poderá ajudar. Porque eu acredito... Mas a permissão, eu acho que não fica gravado, não. E por mais que grave, eu não lembro se fica gravado, não. Acho que não. Eu também não estou lembrada. Então, vamos começar. Então, vamos lá, gente. Boa tarde a todos. Eu me chamo Lamoniara Mendes Querino Félix, eu sou pedagoga da CIA e estarei hoje mediando a banca, né, a nossa conversa. Vou fazer a minha audiodescrição, tá bom? Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros com luzes, um pouco abaixo do ombro, tenho olhos castanhos, lábios um pouco grossos, nariz em tamanho médio. Deixa eu ver, meu cabelo tem luzes, já mencionei. Hoje eu estou usando uma camiseta vermelha com o desenho do continente africano. Estou usando óculos com armação dourada e preto. E estou aqui em uma das salas da minha casa. E é isso, né? Como é que estou também em relação ao meu estado emocional, que algumas pessoas mencionam sobre a importância, né, de audiodescrever isso. Estou feliz, estou bem animada, né, com esta nossa segunda conversa, né? A primeira nós conversamos um pouco sobre a deficiência física, né, e a sua inserção no âmbito da educação superior, e hoje nós vamos conversar sobre pessoas com deficiência nas ciências da saúde e os desafios às práticas curriculares, né? E aí nós estamos no módulo 2 conversando um pouco sobre a deficiência visual. E nós estamos, então, com 2 convidados, né, que são muito caros para o UFRN, que é o professor Érico Gurgel, que é médico e docente da Escola Multicamp de Ciências Médicas, e também o professor Flávio César, que é enfermeiro e docente da Escola de Saúde, o UFRN. Então, para nós é uma satisfação que fazemos a CIA, né? Estou representando também aqui, não só a CIA, mas a CEPIA do CB, que ingressei agora há pouco, e também a CEPIA do CCS, juntamente com Lívia. E, neste momento, então, eu quero passar a palavra, né, por uma questão de ordem, primeiro para Érico e depois para o professor Flávio. Então, sejam bem-vindos, né, a este encontro, a esta nossa conversa, e espero que ela seja extremamente edificante para todos nós. Okay, muito obrigado, Muniara. Muito boa tarde a todos, a todas, a todos. Então, como a Muniara falou, eu sou o professor Érico, tenho uma formação na área da medicina, né, tive uma graduação, cursei também algumas especializações, residências médicas, segui a linha do mestrado, né, na saúde coletiva, doutorado em saúde coletiva. Atualmente eu sou professor da Escola Multicamp de Ciências Médicas, né, como ela disse. Então, vou fazer aqui uma breve autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos grisalhos, tenho um rosto arredondado, estou usando uma camisa de botão marrom, estou aqui no escritório da minha casa em Caicó, né, e ao fundo uma sala de estar desses modelos, né, do Google Meeting, tá? Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Também estou bastante feliz. É sempre um momento muito rico de trocas, né, de aprendizados. A gente sempre, quando nós compartilhamos um pouco das nossas vivências, experiências, na verdade, a gente ganha muito, né, no sentido dessas novas formas de perceber o mundo, de perceber os que estão ao nosso redor e refletir sobre também conosco, né, os nossos desafios, as nossas dificuldades, mas principalmente os nossos planos, as nossas projeções, né, as nossas metas, os nossos sonhos, tá? Então, vou fazer aqui com vocês hoje, eu fiz um breve resumo de alguns pontos que eu julgo mais essenciais para a gente trabalhar nesse momento inicial, e aí depois a gente pode abrir para um diálogo mais de interesse próprio, né, de cada um, ou mesmo mediado aqui pela própria pessoal aqui da mesa. E quem quiser também fazer algum comentário, algum questionamento, fiquem à vontade,
seja pelo chat ou depois abrirem as câmeras e falar, a gente pode dialogar com vocês, tá bom? Então, como eu disse, né, da minha trajetória acadêmica, eu desenvolvi a deficiência visual já na idade adulta, apesar de que a minha condição é uma condição hereditária, né, tem um cunho genético, retinose pigmentar. Mas ela só foi aflorar, eu já estava no meio do curso de medicina, quando eu tive o diagnóstico da retinose e comecei lentamente no processo de baixa visão, né, que foi progredindo de uma maneira bastante suave, a ponto de eu conseguir ir buscando as ferramentas inicialmente de baixa visão, né, amplificadores, aumentos de letras, para a questão acadêmica pedagógica, né? Sempre sentava na primeira fila da sala e ficava bastante atento à questão da letra, né? Sempre escurecia na xerox, pedia sempre aquela marcação mais forte, e buscando as adaptações que eu fui fazendo também no computador, né? Ampliando, modificando o contraste. Então, fui usando muito dessas ferramentas, conhecendo e já aplicando, né? Esse resume um pouco da minha vida isso. Ferramentas que eu fui conhecendo, eu já fui praticando e se tornou algo intrínseco, né? A minha trajetória de estudante e hoje como profissional. Então, cheguei a cursar uma segunda graduação também em salto coletiva na UFRN, só não concluí o estágio, porque foi quando eu entrei aqui como professor na universidade, né? Há 5 anos. Mas nessa segunda graduação eu já tinha condição de cegueira equivalente ao que eu tenho estado hoje, né? Há 10 anos que eu me encontro nessa condição de equivalência devido à progressão da retinose com comprometimento maior do campo visual, né? Esse campo se estreita, é uma condição que vai constriccionando cada vez mais esse campo de visão, a ponto da gente perder as lateralidades, né? E a gente fica só com aquela visão do canudinho. E algumas pessoas ainda assim avançam e perdem um pouquinho ainda dessa condição do canudinho, que foi o meu caso, né? Então eu tenho uma nitidez também muito baixa, né? Em termos de acuidade, né? Então, por isso que tem essa equivalência, status de equivalência. Então, a deficiência visual, ela tem essa amplitude de demarcações, desde uma baixa visão, que aparentemente pode se passar até como algo imperceptível no convívio social, né? Às vezes até familiares podem esquecer de fato aquela condição, né? Quando a pessoa tem um quadro ainda leve, até às vezes moderado, passa como imperceptível, até condições mais graves de perda total do campo e ou da questão da acuidade, que vai demarcar a nitidez, né? Seja para nitidez de objetos, de pessoas, de leitura, e algumas questões também a nível externo, né? De ambiente externo, tá? Geralmente isso é afetado de uma maneira holística, né? Quando uma área dessa é afetada, as outras, em algum grau, em algum modo, também são afetadas. Daí o grande motivo, a grande importância da reabilitação, né? Foi algo que eu passei, eu digo que eu ainda passo, para minha reabilitação por toda a vida, né? Eu entendo esse conceito de reabilitação por toda a vida, que a gente está sempre aplicando, conhecendo, né? Testando novas técnicas, novas habilidades, a convivência, a troca entre colegas, profissionais, isso tudo enriquece e nos proporciona estar sempre nos reinventando, né? Acho que a vida é um constante reinventar-se e reinventar o mundo, né? Essa interação que nós fazemos. Então, nesse processo de reabilitação foi que eu voltei ao mercado de trabalho por meio da docência, ao qual eu me encontro hoje, me identifiquei, já tinha uma certa aptidão anterior, eu já tinha sido professor de universidade particular, já tinha sido monitor e também de iniciação científica na área da graduação, e realmente resolvi trilhar esse caminho acadêmico, ao qual hoje eu me insiro, né, na Escola Multicamp, tanto no nível da graduação, no nível da pós-graduação, também lato sensu, né, nas residências, no estricto sensu com mestrado, que eu também estou dando aula hoje, e estou coordenando o curso de medicina da Escola Multicamp, né, atualmente coordenador. E também coordeno o GT de Deficiência e Acessibilidade da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né, da Abrasco, tá? Então, acho que um pouco da minha experiência, dessa inquietude, né, dessa busca, desse novo trilhar de vida e essa constante sede de buscar como é que as pessoas, os colegas, conhecidos ou desconhecidos, fazem também para lidar com esses desafios, isso foi me inquietando para me aproximar de contextos de objetos de pesquisa aos quais eu desenvolvi, tanto a nível de mestrado, com a temática dos determinantes de saúde,
com enfoque na saúde mental, como no doutorado, com enfoque na reabilitação inclusiva, tá? Então, eu vou só aqui comentar com vocês alguns pontos iniciais. Eu gostaria de, basicamente, tentar discutir 2 pontos com vocês hoje, né? Como é que nós poderíamos propor, né, contribuir para levantar um caminho favorável à inclusão e à educação das pessoas com deficiência na nossa universidade, né? E aí aqui eu vou destacar alguns elementos da deficiência visual. E quais seriam as condições para viabilizar a inclusão da pessoa com deficiência visual também na UFRN, tá? Quando a gente fala na UFRN, a gente consegue também estender para outros âmbitos educacionais, inclusive educação básica, ensino médio e outras instituições de ensino superior, tá? Eu trouxe aqui uma frase, né, do Leonardo da Vinci, que ele nos diz o seguinte, que aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Né? Então, acho que isso faz parte da condição humana, né? O aprender-se, o se dispor a aprender, né? O inclinar-se ao mundo para trabalhar esse diálogo, né? De autoaprendizado, aprender com o outro e aprender consigo. A gente sabe de vários personagens na literatura, na história, pessoas reais e fictícias, né? Que tinham várias deficiências, né? Desde deficiências mais ocultas até deficiências aparentes, físicas, auditivas, a questão da cegueira, e parece, em algum momento, tão distante, mas em algum momento também tão próximo de nós. Né? E essa ambivalência do aproximar-se, do distanciar-se, me pairou nos primeiros anos da minha deficiência, né? Quando eu comecei a buscar quem são essas pessoas, onde elas estão inseridas, que contextos de vida, como é que elas se relacionam com o mundo, e o que elas fazem, o que elas fizeram para sair da inércia, né? E aí isso também me projetou a grupos de pessoas com deficiência visual. Eu participei de vários anos no Grupo Esperança Viva da universidade, com muito orgulho, né, da professora Catarina Shin, ao qual eu guardo muitos ensinamentos que eu tive lá até hoje, e também grupos de autoapoio, né, ajuda mútua, grupos de psicologia, né, de atendimentos em grupos, que também me ajudaram nessa autocompreensão, nesse novo modo de autoconceber-se, né, essa nova condição de vida que eu passei a me perceber nesses contextos que eu falei para vocês, de baixa visão e de cegueira. E aí, Leonardo da Vinci, ele também, quando ele nos aborda todas essas questões de transformação, né, do aprender com o outro e o aprender com o mundo, ele nos gera essa inquietação e nos projeta para esse ser relacional que nós somos, né? Que nós não somos carcaças e nós não somos seres apartados, né? Quando nós nos apartamos, muitas vezes a gente acaba sendo parte do que nós somos de fato, ou que nós somos projetados, né, pensados e modificados para sermos, né, em termos de potencialidades. Então, esse relacionar-se do mundo, ele nos projeta para nossas próprias potencialidades, né, que inclusive a gente acaba aprendendo novas potencialidades, né. E aí, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a deficiência visual, ela é a principal deficiência encontrada a nível de Brasil, né, e também no Nordeste, no estado do Rio Grande do Norte, atinge até 18,8% da população brasileira, em todos os graus, né, desde as formas mais leves até as formas mais graves. No Rio Grande do Norte, esse nível é bem maior, atinge até 22% da nossa população, tá? Quando a gente faz o recorte apenas para deficiências visuais mais graves, esse número é em torno de 4%. E para cegueira, em torno de 0,3% a 0,5%. Tá? O desenvolvimento da trajetória das pessoas com deficiência visual, ele perpassa por alguns períodos históricos, né, que nós podemos demarcar e enquadrar. De um ponto de vista didático, houve o período da oralidade, em que, desde milhares e milhares de anos atrás, até o fim da segunda metade do século XIX, aproximadamente, né, quando teve o início a todo o desenvolvimento da linguagem Braille, a Era do Relevo, que inicia com esse período da linguagem Braille, então, muito impulsionado também ao longo do século XX, também com as impressoras Braille, né, e também os displays Braille,
e outras tecnologias também de relevo, e a era da sociedade informática, que é a que nós vivemos atualmente, contemporânea, e das novas tecnologias, né, que nos impulsionam para uma relação maior com essas tecnologias, com inovações e com essas perspectivas de relacionar-se com esse ente, vamos dizer assim, né, também nesse novo contexto de vida que nós passamos, né, a nossa sociedade. Então, a deficiência visual, ela vai referir a esse amplo aspecto que eu falei para vocês, né, desde a cegueira até a visão subnormal. Alguns autores falam baixa visão, outros visão subnormal, mas seria a visão que ainda permite definições, algum grau de autonomia para questões, vamos supor, de leitura, muitas vezes amparada por tecnologias ou suportes de tecnologias assistivas, né? Como, por exemplo, como eu falei, o Braille, mas também o leitor de tela, por exemplo, que eu estou usando agora, também permite essa codificação ou a decodificação da linguagem escrita para a linguagem audível, né? E aí a gente consegue ouvir a fala escrita, ouvir o texto escrito, e aí a gente consegue ter esse comunismo, esse mecanismo de comunicação estabelecido. A classificação da deficiência visual, ela pode ser desde formas súbitas, como traumas, descolamentos de retina, como formas progressivas, como a degeneração macular relacionada à idade ou mesmo a catarata, e as formas congênitas e ou hereditárias, né, que iniciam-se normalmente nos primeiros anos de vida, e quando ela acomete até os 5 anos de vida, nós denominamos de formas congênitas. Tá? E quais que seriam as dimensões se nós formos pensar agora nas vulnerabilidades, né, das pessoas com deficiência visual que elas experienciam nos seus cotidianos de vida? Então, nós teríamos a vulnerabilidade no plano individual, a partir de um viés comportamental e cognitivo. Aqui é muito o lidar-se, né, o trabalhar-se individualmente. Temos aí sentimentos de culpabilização, de angústia, os medos, as frustrações, né? A vulnerabilidade social, ou também denominada vulnerabilidade coletiva, que contempla aspectos contextuais e dela faz emergir a violência estrutural, né? Algo que às vezes se estrutura de uma maneira que até inconscientemente aquilo se opera e se perpetua. E a vulnerabilidade programática, também denominada vulnerabilidade institucional, que nós podemos observar, por exemplo, nos serviços de saúde, nos serviços de educação, nas instituições de uma maneira geral, e pauta a violência simbólica, né? Aquela violência que a gente denomina, às vezes, violência velada, né? Algo que se traduz, se transmite nas práticas de uma maneira, às vezes, subliminar ou de uma maneira automática, né? Sem nos apercebermos, às vezes, daquela prática, daquela forma de, às vezes, perpetuar uma discriminação, né? Ou uma segregação. E essas dimensões das vulnerabilidades, elas frequentemente podem coexistir umas com as outras, né? Seja no indivíduo, seja em grupos de indivíduos, de uma determinada comunidade ou em uma sociedade. E como é que nós poderíamos, então, contornar essas dimensões das vulnerabilidades, né? Do plano individual, do plano estrutural, né? Do plano institucional. E aí Leonardo Boff nos apresenta o conceito de cuidado de si, cuidado do outro e cuidado do mundo, e ele nos diz que no cuidado se encontra o ethos fundamental do ser humano. E para ele o cuidado pelo fato de ser essencial, ele não pode ser suprimido, nem tampouco descartado. E sendo assim, o homem é o único ser vivo que é capaz de imprimir e de cuidar na natureza dos seres vivos e de si mesmo. Tá? E nessa mesma linha, São Tomás de Aquino, ele nos diz que acima da justiça está o amor à humanidade e a todos os seres. Então, antes de nós pensarmos em reparações, em legalizações, né, em normativas, existe, antes de tudo, antes de pensar nisso, o contexto de amor à humanidade e amor a todos os seres. E é porque isso que vai perdurar a questão de nós buscarmos esse viver em coletividade, né, e nos potencializar em ações uns com os outros. E como é que esses preceitos, né, do cuidado, do cuidar do outro, do cuidar de si, se materializam para viabilizar as formas alternativas do fazer agir, de promover a inclusão social, né?
Então, de acordo com a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que atualmente é vigente no Brasil, no âmbito educacional, as acessibilidades, que a gente sabe que a acessibilidade é um pré-princípio, um princípio a ter princípios, vamos dizer assim, seria a porta de tudo, seria o primeiro pilar que vão construir os demais pilares da inclusão, né? E ela pressupõe não somente a eliminação de barreiras arquitetônicas, mas sim a promoção plena de condições para o acesso e para a permanência na educação superior e para o atendimento às necessidades educacionais específicas. Tá? Então, se a gente pensa em acessibilidade, a gente está, na verdade, galgando o primeiro pilar, né? Mas a gente precisa, a partir da acessibilidade, atingir esses patamares de atendimento às necessidades educacionais específicas e, eliminando essas barreiras, permitir, de fato, o acesso e a permanência. Né? Não basta acessar o serviço, a educação, né? É preciso permanecer, é preciso chegar e lograr êxito até o final e entrar aí no mercado de trabalho, né? Contribuir aí com aquilo que foi trabalhado e foi aprofundado e foi refletido durante o processo de formação. E por que nós devemos investir e perseverar nessa busca, né, do que nós estamos falando agora, de acessibilidade, de inclusão? Por que isso, né? Nós sabemos que entre as fontes de compensação da deficiência visual, segundo o próprio Vygotsky, né, um autor aí de referência para todos nós, está a compensação sensorial. E essa compensação sensorial, ela se estabelece por várias vias, né? Dentre elas, a palavra falada, a palavra escrita, a apropriação dos significados e dos sentidos, né, e significados sociais, simbólicos, e pelo convívio social. Então, a gente consegue perceber que sem essas teias de conectividades, a gente não vai conseguir dar conta de contornar essa, entre aspas, fragilidade de uma questão fisiológica, biológica, orgânica, para conseguirmos nos manter nessa interação almejada com o mundo. Né? Nós precisamos, de fato, desse convívio, desses aportes simbólicos, desses aportes significados e sentidos, para que nós tenhamos, de fato, essa convivência harmônica e transformadora no mundo. E para que essas compensações elas se estruturem, uma premente, né, importantíssima necessidade de nós oferecermos seriam as acomodações razoáveis. Né? E aí, entre as acomodações razoáveis, nós podemos citar com vocês de uma maneira exemplificativa, aqui pensando no contexto da deficiência visual, mas já pegando também link com outras deficiências, os materiais pedagógicos e avaliações adaptadas, né, também para essa individualização da baixa visão ou da cegueira, como é que o indivíduo ele se permite um melhor desempenho de si ali com aquele material, né, como é que ele vai apropriar melhor aquele conteúdo e expressar melhor aquilo que ele aprendeu. Os currículos e práticas educacionais e de trabalho, que sejam flexíveis e ajustáveis, né, ou seja, saindo daquela rigidez, daquela forma imexível, né, entre aspas, de currículos e de práticas que são pensadas e, às vezes, perpetuadas sem nós nos percebermos que existem milhões de possibilidades de nós fazermos ajustes e adaptações sem perdermos de vista a qualidade desse ensino e sem perdermos de vista as competências almejadas para aqueles estudantes. Né? O tracking curricular, que é justamente essa caminhada dentro do currículo por vias alternativas, vias acessórias ou vias complementares, que vão reforçar ou vão substituir algumas trilhas consideradas ortodoxas, né, consideradas hegemônicas, por vias alternativas mais flexíveis, mais individualizadas e, por vezes, também melhor contextualizadas para a demanda daquele grupo, né, daqueles estudantes que nós estamos lidando. Tá? Quando a gente pensa no tracking, a gente está oferecendo possibilidades para que esse conhecimento ele seja melhor contemplado pelo sujeito e melhor transmutado para uma essência da natureza humana, né? Que ele, de fato, se aproprie daquilo e possa, com base nesses conhecimentos, expressar suas competências.
E nessa abordagem não existiria aluno ou profissional padronizado, nem tampouco totipotente, que dê conta de tudo. Porque isso seria, na verdade, uma falácia que nós construímos com base no idealismo simbólico, né, no idealismo, vamos dizer assim, platônico, mas que, na prática, existem percursos formativos que os próprios estudantes naturalmente trilham na sua formação, né, durante o processo formativo, e que vão, subsequentemente, atuar com melhor expressividade na sua vida profissional. Isso acontece de uma maneira natural com todos, né? A universidade ela tem o papel de oferecer a amplitude, a vastidão dessas possibilidades para que o indivíduo ele consiga se encontrar diante daquelas vastas possibilidades, aqueles caminhos ou aquele caminho que ele vai optar para si, né? Em termos de atuação, em termos de subárea, em termos de competências. Então, entendendo que existem esses percursos e que isso é natural, que acontece com a maioria, se não quase praticamente todos os estudantes, né, que passam por um processo formativo, e que quando entram na vida profissional, eles vão buscar essas melhores aptidões que eles conseguiram desenvolver por uma questão de inclinação, seja de atributos, seja de facilidades, né, antecedentes, consequentes, seja simplesmente por eles gostarem de determinados conteúdos e disciplinas em detrimento de outras, né? Isso eu não estou querendo dizer que as competências devam ser abolidas, abandonadas, porque o estudante quer ou não quer aquele conteúdo, aquela competência. Mas eu estou me valendo aqui daquelas competências, daqueles atributos que são possíveis de serem desenvolvidos e amplificados diante de um contexto de uma necessidade educacional específica, né? Então, nós estamos lidando aqui com uma conjuntura de o que é possível de ser trabalhado e o que é possível de ser potencializado, de modo que aquilo que não é possível não seria, por natureza, um trekking no currículo daquele indivíduo, certo? Então, essas formas, né, de acomodações, elas se amparam no novo ethos, que estimula, principalmente, se ampara na cooperação, na interdependência e no benefício coletivo, em detrimento, unicamente, do sucesso individual, né, sucesso profissional, ou daquela ideia a que a gente acaba incutindo de idealismo de genialidades, né, de múltipla genialidade, né, que, na verdade, isso é algo que, às vezes, como professores, a gente acaba projetando para os nossos estudantes, né, que eles sejam essa máxima genialidade, quando a gente sabe que isso não é algo tangível, palpável, possível, e que, na verdade, a gente está, muitas vezes, super exigindo dos estudantes que eles tenham essas máximas potencialidades em todas as áreas, quando, na verdade, eles vão fazer as suas escolhas naturais, né, ao longo do processo. Então, alguns desafios e propostas que nós podemos identificar com os nossos estudantes, né, também com os convívios de colegas, com minha própria trajetória de vida, e que eu posso partilhar aqui com vocês, seriam as persistências que ainda existem de algumas barreiras de natureza arquitetônica, interiores ou exteriores, né, ambientes de trajeto, de passeio, mas também ambientes dentro de sala de aula, né, batente sem sinalização, sem corrimão, só alguns exemplos. A exclusão, mesmo que parcial, na circulação de informações. Então, quando a gente, por exemplo, disponibiliza um folder sem acessibilidade, com uma imagem, a pessoa cega ela não vai ter acesso àquele conteúdo, né? Que ela precisa de uma decodificação, de uma legendagem, né? Ou de uma descrição de imagem, que são as possibilidades que nós temos de acessar os conteúdos visuais. A necessidade de apropriação dos conteúdos de materiais didáticos, instrucionais e das avaliações, né? Isso aí é algo que eu poderia dizer assim, prioridade zero, né? Que é com base nisso que nós vamos, de fato, poder trilhar todo o percurso formativo com boa qualidade e chegar nos níveis das competências, né, que podem ser trabalhadas e aprimoradas. A necessidade de uma mediação pedagógica que dê conta e que atenda às especificidades de aprendizagens do estudante, e isso aí eu diria que o estudante seria o expert, que poderia ajudar nesse percurso de trilha
pedagógica, adaptativa, que por mais que o professor ele também tenha, que é importante ter esse conhecimento prévio, os ajustes finos, né, eles devem ser feitos individualmente, né? Porque existe também um processo histórico aí envolvido, uma biografia envolvida, né? Existe acesso a tecnologias envolvidas que uns vão ter e outros talvez ainda não tenham tido acesso, né? Possibilidade desse acesso. Então, a universidade, ela também tem esse papel de fomentar esse acesso a essas tecnologias, fomentar o acesso a novas possibilidades metodológicas e pedagógicas, mas o indivíduo, acima de tudo, ele é expert para dizer também que percurso, que adaptações ele necessita. Então, alguns exemplos que eu trago seriam as maquetes, também tanto táteis quanto sonoras, né, que hoje já existem vários e vários protótipos em vários campos do saber, desde as ciências básicas às aplicadas, os materiais em alto relevo, com texturas heterogêneas. Então, aqui nós temos, por exemplo, as impressoras em 3D, os materiais de resina, epóxi, né, em plástico, também os materiais em plastinação, né, que inclusive nós temos acesso aqui na Escola Multicamp, é um laboratório de plastinação de peças anatômicas, histológicas e embriológicas, e também nós já estamos construindo aos poucos de todos os sistemas do corpo humano, pensando aí agora também nas condições, nas patologias, tá? Nas alterações, né? nos desvios do que seria o normal. A audiodescrição e a descrição de imagens, né, como eu comentei para vocês, ferramenta indispensável para a inclusão. A simulação, e aí a simulação clínica, a simulação, a gente chama aqui na Escola Multicamp os OSCEs, né, seriam as simulações estruturadas com base numa aproximação da realidade, as Clinical Structure Skills, as simulações estruturadas baseadas nas habilidades e nas competências, e também o roleplay, que seriam as competências desenvolvidas a partir desse contexto de interação em grupo simulado, tá? Como, por exemplo, simulando aí um atendimento de um politraumatizado, por exemplo, né? Os trabalhos em grupo e equipes, indispensáveis no contexto dos dias de hoje, né? A gente trabalha em equipe praticamente sempre. E a conversão dos textos com conversões que permita, né, o reconhecimento do reconhecimento óptico de caracteres, né, que seria indispensável para que o leitor de tela possa converter o texto em som. Tá? A relação que se estabelece, então, com as novas tecnologias, que o professor deve progressivamente buscar conhecer e se apropriar delas, né? E isso porque, para as pessoas sem deficiência, as tecnologias tornam as coisas mais fáceis, né? Somente que, porém, para as pessoas com deficiência, as tecnologias tornam as coisas possíveis, né? Então, há uma diferença aí entre você fomentar uma potencialização de algo para você viabilizar algo, né? Então, a gente deve entender a tecnologia assistiva nesse contexto de viabilização, de que a porta, de fato, possa ser aberta e possa se manter aberta, né? Porque não adianta a gente abrir e fechar antes que a pessoa passe. Ela tem que se manter aberta para que a pessoa passe. E depois para que a pessoa volte, se ela quiser voltar, né? Érico, não? desculpa a intervenção aqui, com licença. É porque a sua tela não está aparecendo para a gente. Ah, desculpe. Tá. Agora estou aparecendo? Ainda não. Não. Agora ativou? Não. 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 Isso está desde o início da fala? Sim. Sim. Então peço desculpas, pessoal. Então, algum problema da minha câmera aqui do celular. Porque é colocado como ativado. Se você preferir, aqui é Daniela que está falando, Pois se não, você Daniela. preferir, você pode mandar para uma de nós e a gente expõe a tela, como ficar melhor. Como é que eu enviaria? Se você quiser, você pode mandar pelo WhatsApp. Ah, não, mas você falou os slides? Isso. Eu acabei não fazendo, não. Foi só um roteirinho que eu fiz para mim mesmo, para compartilhar ao longo da fala. Mas eu não estou compartilhando slides, não.
Tá? Ah, tá. Não, é porque a gente Mas teve uma depois hora que eu você fez compartilho menção. alguns Você fez menção a materiais uma para vocês. tela, aí, né, a gente pode ver uma imagem, aí eu disse, eita, não está aparecendo para a gente, por isso que deu a entender que seria uma apresentação, e por isso que a gente ficou em dúvida. Tá joia. Tá bom, então desculpa. Não, imagina. Mas eu posso compartilhar depois os apontamentos com vocês, o resumo, tá bom? Tá, não, sem problema. Era só porque eu não sabia se você estava se referindo a alguma tela e a gente não estava tendo acesso na hora da fala. Obrigada. Então, eu vou compartilhar aqui, já para partir para essa fase final, algumas ideias do parecer da ONU sobre parecer da ONU sobre educação inclusiva, tá? É o comitê da ONU que ele fez em 2017, uma análise bem detalhada sobre a Convenção da ONU numa perspectiva daquilo que enfoca na educação inclusiva. E ele nos diz que para esse documento, segundo esse documento, o ensino inclusivo ele deve oferecer currículos flexíveis e métodos de ensino e aprendizado adaptados aos diferentes pontos, principalmente aos pontos fortes e às necessidades de aprendizagens individuais de cada estudante, né? Ou seja, potencializar aquilo que ele tem de mais forte, né? E atendendo às necessidades específicas. E essa abordagem ela vai requerer a prestação de um apoio irrestrito, né, constante, adaptações razoáveis e intervenção precoce, para que todos os estudantes eles possam desenvolver todo o seu potencial. E que o planejamento das atividades pedagógicas ela deve ser focada nas habilidades e nas aspirações do estudante, e não no conteúdo em si. Tá? Então, é mais ou menos uma síntese do que eu procurei falar anteriormente na perspectiva das acomodações a nível de currículo. Tá bom? E aí, com base nisso, o estudante ele poderá galgar todos os níveis da inclusão, que seriam, né? Quais seriam esses níveis? O primeiro nível, o nível da presença, em que ele se insere no contexto da interação em grupo, né, socialmente. O segundo nível, da participação, em que ele vai conseguir interagir, trocar informações, né, em coletividade, que ele vai conseguir frequentar os mesmos espaços em todos os momentos em que ele queira. E a aquisição seria o terceiro nível, em que ele permitirá adquirir, né, a consciência no mundo, o engajamento, a transcendência, ou seja, o seu ser total. Tá? Então, para nós concluirmos, né, esse primeiro momento desse diálogo, dessa partilha, eu compartilho com vocês o pensamento de Stephen Hawking, cientista, neurocientista, né, que nos deixou aí um legado que nós não conseguimos, né, ponderar, nós não conseguimos mensurar de tão incomensurável que é o legado dele. E ele nos diz que todos nós temos o dever moral de remover as barreiras para a participação das pessoas com deficiência e para investir fundos suficientes para liberar o seu vasto potencial. E que é infinito, né? Esse potencial é infinito. Então, nós precisamos acreditar nele, confiar e nos dedicar, porque a resposta virá. Tá bom? Então, muito obrigado a todos, e aí eu fico à disposição para o próximo momento, para continuarmos aqui no diálogo. Muito obrigada, Érico. Nós que agradecemos. E aí nós, então, podemos continuar nosso diálogo, né, ouvindo o professor Flávio. E vocês podem, depois, tanto fazer perguntas para os dois, tanto para Érico quanto para o Flávio, ou no chat, ou depois, né, levantando a mão, e aí vocês podem, né, elaborar questões, e aí a gente escuta os dois professores primeiro, e aí a gente pode, né, fazer essa troca ao fim das duas falas. O professor Flávio está com a palavra. Boa tarde, pessoal. Bom, sou Flávio. Descrição, minha audiodescrição. Eu tenho cabelos curtos, castanhos, estou usando óculos de grau, com armação de cor azul, faço uso de bigode, estou vestindo uma camisa azul com botões. Estou no ambiente do meu trabalho, na sala dos professores onde eu atuo, na escola de saúde, onde tem um armário por trás de mim e estou sentado em uma cadeira de rodinhas para poder facilitar o deslocamento quando assim for preciso. Emocionalmente, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que pensa muito
e, no momento, eu estou uma pessoa feliz por estar com vocês, partilhando um assunto que, para mim, é muito importante no contexto pessoal, quanto no contexto de formação, né? E aí, o tema central nosso aqui está envolvendo a formação na área de saúde e uma questão de deficiência visual, que seja baixa visão ou ausência completa de visão, dentre as variantes que o professor Érico trouxe muito bem. Agradeço demais a explanação de Érico, porque ela chega por parte de alguém que vivencia uma situação de deficiência visual em algum âmbito, quanto porque também é um profissional, um professor da área de saúde, trazendo as suas vivências e as suas pesquisas diante da inquietação original que ele traz consigo. Gratidão, Érico. E o que eu tenho aqui para somar, na verdade, é mais da experiência que nós temos enquanto professores de uma instituição em que a instituição se preocupa demais com a acessibilidade e a maneira com que o processo de informação e conhecimento ele precisa ser repassado. Especialmente, eu fui enviado para o Instituto Benjamin Constant, houve uma oportunidade para que enviassem docentes que estivessem vivenciando o processo de ensino-aprendizagem com estudantes com alguma deficiência visual, e assim era, e eu posso partilhar um pouco depois disso. E então eu pleiteei esta vaga e consegui esta vaga e fui para o Instituto Benjamin Constant passar 5 dias, para que, de alguma forma, eu começasse a vislumbrar possibilidades para que facilitasse o processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Para um vidente, quando encontra um professor, né, vidente, encontram estudantes com processos visuais, que seja cegueira total, que foi o caso que nós tivemos, né? Cegueira total, tivemos baixa visão, 20% de campo de visão, tivemos 50% de campo de visão. Então, isto para a área de saúde em si, qualquer que seja o curso, já assusta a quem está conduzindo o processo da perspectiva de ensino-aprendizagem. E assim foi conosco. Então, por causa dessa inquietação de sabermos que todos têm direito e que, ao ingressar na universidade, o papel da universidade é proporcionar oportunidades para que estes estudantes todos, incluindo estes especificamente de baixa visão ou de ausência da visão, para que eles tenham alcance de um conhecimento digno. E, por isso, esta inquietação, e muitas das vezes colegas nossos ficavam dizendo, como é que pode uma pessoa cega, era esse o termo, né? É uma pessoa cega que não vê absolutamente nada caminhar na área de saúde. E aí, por algum momento, é compreensível esse medo, esse desconhecido para nós que estamos na formação, para preparar um profissional na perspectiva de ser um profissional de saúde, lidando com o que, teoricamente, é o que vem na nossa formação, ele precisa fazer. Mas eu achei muito feliz o que Érico trouxe, porque, de alguma forma, já ajuda a quem ainda mantém essa visão, ao professor, ao formador, que ainda mantém, como é que pode a pessoa, ela vai ser, vamos lá, uma profissão, ela vai ser médico, ou ela vai ser enfermeiro, ou ela vai ser massagista, ou ela vai ser técnico de enfermagem, não tendo o campo de visão para poder realizar as práticas. Mas aí, eu acho que o que o Érico trouxe, me permita, Érico, partilhar o que eu compreendi, é justamente que o conhecimento que ele vai ser adquirido e a área que o indivíduo ele vai abraçar para seguir, ela pode ser adaptável, sim, a depender do que o indivíduo ele tem como percepção melhor. Se for o processo de ensino-aprendizagem, ótimo, vai ser o processo de ensino-aprendizagem. E se não for o processo de ensino-aprendizagem, for algo no campo da prática, pode ser que naquela determinada profissão exista
uma possibilidade de que essa pessoa ela desenvolva alguma ação dentro do conhecimento adquirido na formação da área de saúde. Isso que eu estou partilhando com todos aqui são visões que eu desenvolvi ao longo dessa experiência, digamos, que não é tanta, mas nós tivemos e temos estudantes nesse nível, que fez com que buscássemos estratégias para poder proporcionar o conhecimento, a oportunidade de conhecimento para eles. Então, quando eu fui lá para o Instituto Benjamin Constant, e aí eu não sei se para além de Érico, aqui nesta sala, né, nesta reunião, existe mais alguém de baixa visão, mas, ou com problemas de visão, depois, se não for possível mostrar tudo, oportunamente para os docentes que puderem comparecer, onde eu fico, né, durante o trabalho, eu posso partilhar para o professor tocar, porque são estruturas que eu aprendi a fazer lá no Benjamin Constant, justamente para ajudar temáticas que eu uso e muito. Por exemplo, eu trabalho com medicina tradicional chinesa. Ela em si já é abstrato para qualquer indivíduo vidente e para uma pessoa que não tem visão ou que tem baixa visão. Então, para explicar os conceitos desta área especificamente, de medicina tradicional chinesa, precisa de muitos artifícios, mas não só da medicina tradicional chinesa. Para nós perpassarmos técnicas ou, por exemplo, anatomia. Na anatomia, por exemplo, eu fui construir sistemas do sistema cardiovascular, do sistema ósseo, que demonstram, a partir do toque, para os de baixa visão ou para aqueles que não têm visão, a sensação do delineamento, como o Érico trouxe, existir lá na Multicamp o acesso à produção de impressoras tridimensionais, com materiais mais específicos e texturas diferentes. Como nós, para a nossa realidade da Escola de Saúde, não tivemos acesso a esta estratégia da impressora, o que foi possível para nós foi preparar um professor para que ele começasse a se capacitar para desenvolver alguma estratégia, por exemplo, para o reconhecimento anatômico dos ossos, do sistema circulatório e, enfim, dos demais sistemas que são pertinentes para a formação e compreensão do saber do indivíduo que está no processo de aprendizagem na área de saúde. E nessas estratégias que foram utilizadas, que eu aprendi, por exemplo, criamos jogos lúdicos com texturas diferentes, como se fosse, por exemplo, jogo de palavras ou coluna, relacionar colunas, uma coluna da primeira com a segunda coluna, utilizando texturas diferentes, EVA, e materiais que têm uma textura áspera, materiais que têm uma textura sutil, que foram estratégias que foram trazidas para nós, que eu trouxe para nós, para que nós, aos poucos, nos apropriemos e utilizemos na medida que haja as interações de grupo. Porque, como o professor Érico trouxe, os grupos eles são importantíssimos para videntes, quiçá para os não videntes. Porque, pela nossa experiência, que tivemos 2 alunos cegos completos, tivemos uma aluna de 20%, 2 alunos com mais ou menos 50%, tivemos também pessoas com diagnóstico de TDAH, para além da cegueira, claro, e junto com a cegueira. E também tivemos alunos junto com baixa visão, com deficiência mental, e aí era uma outra situação que não compreenderia, não saberia, não teria como ler algum material, porque não tem a capacidade de ler. E aí era uma questão que nós tínhamos, como é que nós vamos proporcionar uma avaliação digna, que possa dizer que esta pessoa ela adquiriu uma certa competência diante do que está proposto na formatação objetiva, né, que o professor Érico trouxe. Nós temos aquilo na formação da área de saúde muito pragmático. E quando nós encontramos uma adversidade no sentido de o que é que eu preciso fazer para eu ajudar a troca de conhecimento, de informação, e o que é o mais delicado, o processo de avaliar
essa aquisição do conhecimento por parte do estudante. Então, o que eu trago aqui para nós são experiências tidas aqui na Escola de Saúde, estratégias construídas na perspectiva de facilitar e melhorar o processo de ensino, aprendizagem e avaliação, e dar um aval, né, para aquela pessoa que ela está apta para poder ela desenvolver um aspecto ou todos os aspectos da intenção da formação na área de saúde. E que o que eu sinto ausência, na verdade, é que haja justamente oportunidades de que professores parceiros da área de saúde troquem estas experiências para poder, conjuntamente, construir estratégias melhores, inclusive, mais robustas, para proporcionar aos estudantes a oportunidade de não se perderem ao longo da caminhada. E que nós também não sejamos pessoas, vamos falar assim, despreparadas para poder abraçar a causa de quem está chegando para nós, pelo potencial que nós sabemos que todos têm seu grande potencial. Para o que eu tinha, em princípio, para conversar com vocês, era isto, para dizer que estou aqui com a minha disponibilidade e para trocar ideias com quem também vivencia estas situações com alunos, estudantes que tenham baixa visão ou ausência completa da visão. E, se for possível, eu gostaria, sim, assim como o professor Érico trouxe, que as colegas e os colegas trouxessem suas inquietações, suas impressões e o que podemos fazer para crescer juntos. Obrigado. Nós que agradecemos, professor Flávio. E, então, nesse momento, nós abrimos, então, para os questionamentos, para a continuação da nossa conversa. Gabriela, então, a primeira pessoa que levantou a mão. E fica à vontade, Gabriela. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Gabriela, estou atualmente na coordenação do curso de enfermagem. É novo isso para mim, vou tentar fazer a audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, de cabelos e olhos castanhos, cabelos médios, estou com uma blusa de gola alta verde bandeira, estou no escritório da minha casa e está até desfocado, mas atrás de mim tem 2 guitarras que o meu marido gosta de tocar e estão aqui penduradas na parede. E eu agradeço demais, tanto ao professor Érico quanto ao professor Flávio. É muito bom estar nesse momento, eu acho que a CIA, em especial, por estar possibilitando essa interlocução, que eu acho que é o mais importante. Soluções ou estratégias definidas nós não vamos ter. Desde o primeiro encontro, né, que foi trabalhando um pouco da deficiência física, a gente vem percebendo muito essa questão que ficou bem claro na fala do professor Érico e do professor Flávio, das trilhas, de principalmente escutar a pessoa e ver qual a necessidade e construir com ela. Muitas vezes a gente não vai ter a solução e nem ele, mas juntos, ou ela, mas juntos a gente percebe a necessidade. Mas a minha inquietação, principalmente nas falas, é essa questão das competências. O ideal, sim, como até a própria colocação do parecer da ONU, que o professor colocou, é que os nossos currículos eles tivessem ênfases, que eles tivessem essas determinações, mas eu me vejo, até mesmo enquanto coordenação, como eu posso chegar a não determinar, não seria essa palavra, mas assim, nós temos diretrizes curriculares, nós temos as competências mínimas exigidas para a formação, no nosso caso, do enfermeiro. E aí, até que ponto, como é que a gente vai chegar nessa escolha? Já que a gente não tem essas ênfases, né, aqui no Brasil, nem na nossa universidade, seria o colegiado? Como é que a gente vai fazer essa definição, digamos assim, das competências de acordo com cada pessoa? Eu digo porque, por exemplo, o professor Érico colocou que talvez tenha alguns momentos que a gente tenha competências que não possam ser desenvolvidas de determinadas maneiras. E aí, quem vai determinar isso?
Como é que a gente determina essa parte? Eu tenho muitas inquietações e perguntas, mas essa é uma principal. Em especial, pensando no caso da enfermagem, que também, tanto na escola de saúde como na escola médica de Caicó, a gente trabalha muito com habilidades. Muitas habilidades que vão exigir destreza fina e detalhamento visual. Por exemplo, aqui uma coisa básica para o enfermeiro, uma punção venosa. E aí, até que ponto a teoria, essa parte do desenvolvimento da competência do conhecimento, ela é mais fácil de ser trilhada, assim, na minha pouca experiência, mas e como trabalhar essas competências da formação da habilidade? Essa é meu grande questionamento. Posso iniciar aqui um pouquinho desse debate, é super interessante, professora, porque é algo que nos toca sempre quando a gente está diante também do contexto de um estudante que entra na universidade. Cada ano que passa a gente está tendo um quantitativo, né, que às vezes supera o ano anterior. Eu vejo isso até como algo positivo, e tem estudantes com NE que estão entrando até sem nem estar realmente dentro das cotas, né, eles entram às vezes fora do contexto das cotas, porque são estudantes que também muitos deles, né, têm uma excelente dedicação e tudo. Então, a cota vem como para favorecer alguns que ainda têm determinadas condições de fragilidade, né, outras, mas que a gente já sabe que a ANE propriamente dita em si, quando ela é analisada assim, de maneira que o indivíduo consiga abarcar outros contextos da sua própria vida, né, lidar, ela não impede que ele atinja elevados níveis de educação, né, que atinja esses elevados níveis de educação e que consiga se apropriar bem dos conteúdos. Então, o que a gente vê? A questão das diretrizes curriculares, né, tem os grandes eixos, aí a gente trabalha em cima das competências, e aí, a partir daí, as habilidades esperadas para que atinja as competências, né? Só que se a gente trabalhar dentro dos eixos, a gente vê que para uma mesma competência a gente tem mais de uma habilidade que pode ser desenvolvida, que pode ser alternativas para que atinja uma determinada competência. E nada melhor do que o sujeito, o próprio estudante, para que ele possa dizer qual a maneira com que ele sente melhor aquela competência desenvolvida com ele, né? Mesmo ele experienciando formas, eu acho que é até importante, às vezes, experienciar, mas o próprio organismo vai dizer, não, esse caminho não é viável para mim, né? Eu não vou conseguir ter uma boa desenvoltura nessa rota, vou seguir um caminho alternativo. E alguma competência ou outra pode ser que ele fique sem contemplá-la integralmente. Isso não quer dizer que ele não vai ser um bom profissional, porque ao profissional, a gente sabe que existem também as ênfases profissionais, que ele vai poder trilhar um caminho dentro do seu nicho profissional que melhor atenda às suas competências e às habilidades que ele consegue executá-las, né? Então, isso é um processo natural, que isso aí ele vai se auto-identificando e se inserindo também nesse processo natural. E o próprio ambiente de trabalho, ele também tem essa perspectiva de ter essa flexibilização, né? Não é só no nível educacional. Então, quando ele entra também no trabalho, flexibilizações vão ser feitas no sentido que, primeiro, ele sabe que ele não vai estar ali só, ele trabalha em equipe, né? Se tem uma competência X que é esperada daquele profissional, mas ele trabalha ali com outro profissional junto, na equipe, que também desenvolve aquela mesma atividade, eu não vejo isso como nenhum impedidor para ele ser um bom profissional, né? Porque ele pode, muitas vezes, assumir determinadas posições, seja, às vezes, até dentro mesmo da gestão, seja para uma linha de vigilância. Aí a gente tem 1001 possibilidades, né? E se ele quiser realmente manter essa questão da linha de frente do cuidado, trabalhando em equipe, tendo isso também colocado para a equipe nesse contexto de trabalho compartilhado e o trabalho apoiado, né, que é esse novo papel que agora a gente tem também ainda engateando no Brasil, né, mas a gente já tem vários exemplos internacionais de êxito do trabalho apoiado, a gente vai conseguir dar conta da maior parte aí dessas demandas do dia a dia desse profissional.
tá? É porque realmente, às vezes, a gente fica naquela expectativa de que ele vai ter que ser autônomo para todas aquelas competências e habilidades, mas ele pode estar inserido aí no contexto de trabalho em equipe, que isso aí pode ser compartilhado, né? E ele vai se inserindo, se encaixando, na medida também que aquelas habilidades e competências vão sendo testadas e vendo a sua viabilidade ou não para aquela pessoa. Eu vejo isso como um processo natural, tá? É o caso, por exemplo, de uma pessoa que é cega, que sabe que ele não vai ser um cirurgião, né? Que ele não vai trilhar a rota de uma subespecialização dentro do âmbito da cirurgia. Não significa que ele não vai ter os conhecimentos da cirurgia durante a sua formação. Ele vai ter. Porque, como o generalista, ele precisa desses conhecimentos para saber dialogar, saber esclarecer, saber, né? Saber pegar um caso clínico, mas que passou por um contexto cirúrgico, então ele precisa ter os conhecimentos. Agora, ele não vai ter a prática da cirurgia, mas ele pode conhecer a técnica, porque a técnica é passada muito pela oralidade, é passada muitas vezes pelo tato, né? Ele pode tatear numa peça anatômica, como seria aquele procedimento cirúrgico. Então, é mais ou menos isso, né? Essa ideia que eu queria passar, que o conhecimento ele pode ser adquirido em detrimento de que ele vai ou não seguir aquela rota profissionalmente. Acho que era isso. Próxima pessoa que levantou a mão foi Maurício. Depois de Maurício, nós temos uma questão no chat, e então nós vamos seguir essa ordem. Primeiro ouvimos Maurício, também se Flávio quiser compor a resposta de Érico, ou Flávio levantou também a mão, você quer responder a essa questão, Flávio? Mas como o Maurício levantou primeiro, ele fala, e depois eu... Não, mas você pode complementar, Flávio, porque aí a gente continua na mesma pergunta, para só então passar para Maurício, tá bom? Eu acho que fica mais didático assim. Uma estratégia que a gente utiliza é porque antes nós avaliávamos em termos de... Eu não sei se o que eu vou dizer ajuda ao que Gabriela está trazendo para dizer que a competência foi atingida, pensando em notas, pensando naquele modelo objetivo demais que nós utilizamos. Então, antes, nós não considerávamos a avaliação teórica e prática, ela acontecia concomitante. Então, o que é que nós começamos a desenvolver? Como se peso, em termos de peso, a avaliação teórica, ela é 50%, e a avaliação prática, ela é 50%. E a estratégia pensada era justamente para que nós conseguíssemos abraçar a realidade dos estudantes, de todos, na verdade, né? Mas especificamente neste que a gente está comentando da visão. Para abraçar todos, por quê? Porque existe uma necessidade, infelizmente, é o que a Gabriela trouxe, da gente ter algo pontual para dizer, ele está apto, baseado em quê? Que eu compreendo essa inquietação, que a gente também perpassa por isto. E aí, a estratégia que nós utilizamos, muitas das vezes, é esta. A gente faz 50%, a nota daquele indivíduo, ele vai ser 50% relativo ao que foi da teoria, 50% o que é relativo à prática. Ao somar estas duas notas, e a gente sabe que a universidade ainda está com uma pontuação de aprovação 5, né? Então, se ele fizesse absolutamente nada na prática e que fizesse absolutamente tudo na teoria, teoricamente ele estaria apto. Mas é claro que isso é só um parâmetro que foi utilizado por nós para poder conseguir abraçar. E o que o Érico trouxe é que, por exemplo, com essas situações, claro que eu não estou falando da formação do enfermeiro, mas tem o técnico em enfermagem e tem outros técnicos aqui que lidam com o corpo. E aí, nesses casos, uma coisa que nós observamos, eu não sei se é enfermagem, a graduação da enfermagem, tem estudantes com baixa visão ou cegueira. Mas, então, o que é que nós observamos? Que a habilidade de tato, eles desenvolvem muito, muito, muito. Então, eles reconhecem muito a estrutura, por mais que para nós seja complicado explicar para eles alguma parte anatômica, por exemplo, quando a gente proporciona o processo do toque no corpo ou na peça,
eles compreendem, claro, com a nossa ajuda, para poder fazer alguma descrição adicional que não está ao alcance do que ele está ali na possibilidade, para que ele compreenda, por exemplo, a estrutura muscular e a estrutura óssea, nós trabalhamos isso. Até os vasos sanguíneos, nós não trabalhamos, quando na enfermagem, nós trabalhamos assim, no técnico em enfermagem. Então, como é que ele vai reconhecer a estrutura do vaso sanguíneo, se ele não consegue ver? Então, é o tato que a gente vai fazer a punção, o garrote, para que ele perceba a estrutura do vaso no corpo, de fato, como é. Ele não vai conseguir realizar a punção. Estou falando do técnico de enfermagem. Ele não vai conseguir realizar, estou falando do cegueira completa, né? Não vai conseguir realizar para o que nós temos hoje, né? Porque a gente sabe que tudo é possível de mudar e a gente não sabe nem de nada, né? Do que vem acontecer no futuro. Mas para o agora, ele não teria como essa competência. Então, na avaliação prática dele, na história da semiotécnica, então a gente precisou fazer uma adaptação. O que é que ele vai ser avaliado? É unicamente a punção venosa ou vai ser alguma outra coisa que se some naquela prática para poder, ao final, ele ter uma pontuação de 50%, se for o caso, com os 50% que foi da teoria. É uma estratégia, né, que a gente tem. Só lembrando lá, Moniara, que às 3h30 eu vou precisar sair, tá? Ok. Maurício, por gentileza. Boa tarde, sou Maurício, atualmente coordenador do curso de fonoaudiologia. Eu tenho cabelos pretos, curtos, alguns fios brancos na frente, barba por fazer, pele clara, estou usando óculos de grau, guaches pretas. Estou usando uma camisa azul e estou sentado no escritório de minha casa, que tem uma cadeira também azul, uma cadeira gamer azul, e atrás está borrado, mas tem também alguns livros atrás de mim. Bem, atualmente no curso de fonoaudiologia nós temos uma aluna com cegueira, né? E para a gente, eu assumi a coordenação em novembro, a professora Renata, que estava no início, quando ela ingressou no ano passado, quando ela não ingressou, então para a gente foi uma grande surpresa, na verdade, receber essa aluna, porque, assim como muitos cursos, não recebíamos ainda pessoas, né, com cegueira, né, não tínhamos recebido. Então, por ser muito novo, nós também ficamos com as inquietações que eu acho que grande parte das colegas tem tido em relação a como fazer e como adaptar, né, o ensino e até a questão do que é essa competência mesmo, né, que as pessoas vão atingir, assim como a professora Gabriela colocou, então eu não vou nem me aprofundar nisso, né, mas eu vejo também, e não vejo como um movimento incomum, um movimento que acontece no nosso país, de que as conquistas, elas são aos poucos, né? Que são feitas aos poucos. A inclusão de pessoas com deficiência na universidade não é uma coisa antiga, é uma coisa recente. Acho até que a UFRN tem crescido muito, tem se estruturado nesse sentido, mas aos passos lentos também. Né? Algumas inquietações relativas a, por exemplo, a grande demanda que a gente sabe que a CIA tem, o laboratório, né, que faz adaptações, tem, né, não dá conta, de fato, da demanda da universidade, né, e nem de preparar todos os professores da universidade para fazer isso. A gente sabe que quando a gente também se forma, né, quando a gente entra na universidade, a gente tem uma formação de docente, já começa por aí, a gente vem com mestrado, doutorado, a gente se forma como um pesquisador, isso até fica, quando a gente vai discutir a formação, muitas vezes a gente acaba reproduzindo o que vem, o que a gente vivenciou, né, da questão do enrijecimento curricular, né, dos nossos cursos. Então, os cursos mais antigos, principalmente, têm mais dificuldade com isso, né, para mudar e fazer a flexibilização dos componentes curriculares, e isso eu acho que é um outro desafio, né, pensar na questão da flexibilização curricular para esses alunos. Outra coisa também
a compreensão de que, de fato, quem conhece os limites, né, e também as potencialidades em relação ao exercício profissional com a deficiência é a pessoa com deficiência. E eu acho que até a gente não tem muito essa cultura também de inserir os próprios sujeitos formativos, que são os estudantes, nos processos decisórios do próprio currículo, né? Então, acho que a gente precisa, de fato, aproximar mais esses estudantes. Então, na verdade, estudante do debate, né? Então, na verdade, até o que o professor Flávio colocou um pouco já na fala dele, acho que as trocas e esses ambientes de trocas são importantes em questão de reconhecimento, né, de quem é que também passa e vivencia aquilo, porque a partir do que o professor Flávio colocou aqui, eu já fui pensando em várias ideias para o nosso curso de adaptações, e com pouca coisa, alguns minutos que ele falou, né? Então, eu acho que esses espaços de compartilhamento e de materiais são de suma importância. E eu sei que nós temos esse material no nosso site mesmo. Só que como isso chegar aos professores, né? Porque esse link aqui é uma para os professores de todos os departamentos que abrangem o curso de fonoaudiologia, né? E meus próprios colegas, eu enviei também esse. Provavelmente alguns vão assistir depois, porque estão em sala de aula, mas eu acho também que as estratégias, né, de ensino precisam estar mais próximas dos professores e dos discentes. Esses espaços precisam ser mais abertos, mas a gente sabe que com a demanda que a gente tem no dia a dia, isso é o grande complicador para a nossa prática, né? Então, na verdade, assim, e os próximos passos? É isso que eu queria saber. Como é que a gente pode contribuir, eu como coordenador, né, o professor Érico, o professor Flávio, como é que a gente pode construir um espaço que, de fato, isso traga essas mudanças que são necessárias e que eu, como coordenador, já compreendi, né, tudo que foi colocado, mas como trazer isso para meus colegas também entenderem da questão da flexibilização, da questão de ouvir o aluno, né, de como fazer isso institucionalizar, e que isso não seja mais experiências apenas individuais, né, são inquietações, nada muito estruturado. Vou só iniciar então, tá, Flávio? Aí depois Flávio, continua. Ok. É o seguinte, meu ponto de vista, né, assim, do que eu percebo hoje, do que a gente tem estruturado aqui na universidade, a gente tem algumas vias que isso pode viabilizar esse encontro, esses aprofundamentos. Um deles é a semana pedagógica, que eu acho que é um momento que deveria incluir, pautar realmente essa temática, inclusive trabalhar esses elementos de flexibilização, aquilo que pode, né, de fato, ser impulsionado, né? E aí, um grupo de trabalho, que aí a gente tem a CPIA. As CPIAs das unidades, elas são riquíssimas, né? Eu acho que ela tem uma potencialização enorme para auxiliar a coordenação do curso nesse sentido, porque são pessoas que estão acompanhando ali ao longo do ano e tem como auxiliar no acompanhamento e também nas proposições dessas rotas dentro do currículo. Não é que vai mudar o currículo, não é isso. Mas são como viabilizar determinadas competências, determinadas habilidades, às vezes por um caminho alternativo, né? E se essa competência, essa habilidade não tiver como, de fato, ser exaurida, como a gente pode, vamos dizer assim, propor uma alternativa que se aproxime ou que dê conta de uma maneira análoga, né? Porque, por exemplo, às vezes uma competência prática, ele não vai poder executar por algum motivo, mas ele pode conhecer a técnica e pode verbalizar a técnica, pode, às vezes, demonstrar, como foi dito aqui, no manequim, né? Então, ele não vai, às vezes, executar no ser humano, mas pode executar no manequim, pode descrever todo o passo a passo. Isso é uma maneira de avaliar. Então, isso seria considerado uma flexibilização no processo de avaliação, né, para aquele indivíduo. Então, eu acho que a ideia não é tirar a competência e a habilidade dos estudantes de uma maneira alguma, no sentido de dar mais alternativa para que atinja essa maneira, né, de o estudante compreender aquela competência, aquela habilidade de um modo
que ele consiga, de fato, ali lidar, interagir e se colocar, né, se compreender. E se uma técnica não puder, de fato, ser executada, que ela seja substituída por uma habilidade, seja ela verbal, seja ela técnica do ponto de vista controlado, do ambiente controlado, né, por exemplo, do manequim. Então, eu vejo esses caminhos. E o orientador acadêmico, eu acho que ele também pode ser mais impulsionado, mais motivado, porque ele vai estar acompanhando o estudante também ao longo do curso inteiro, nas diversas turmas. Então, se esse orientador acadêmico se aproximar desse estudante e puder fazer essa ponte com a CPIA, a gente tem fechado aí a triangulação, né, do apoio. Orientador, a CPIA e o coordenador. Porque aí, com isso, a própria CIA, né, que pode também fazer o mapa do estudante, colocar alguns pontos que, com base nessa análise pedagógica, psicopedagógica da CIA, e essa análise mais focada para o currículo da CPIA, do coordenador e do orientador, com isso é possível, sim, estruturar esse plano de flexibilização. Agora, realmente tem que ter um pouco dessa abertura de conscientização, que eu acho que a Semana Pedagógica é um momento importante, e ao longo do ano, como atividades como essa, que eu acho que devem ser sempre fomentadas, divulgadas, né? E o que a gente pode também trabalhar são os mini flashes, né? Vamos dizer, pontos chaves que foram trabalhadas numa determinada conferência, numa determinada oficina. E isso também ser compartilhado. Por exemplo, a gente fez isso agora com a Semana Pedagógica, na MCM. A gente teve uma média de participação de 75%, mas 25% não puderam participar. O que a gente fez? A gente registrou, né, gravamos, fizemos uma pauta com os principais pontos e compartilhamos para todo mundo. Né, e já tivemos feedback de pessoas agradecendo, porque eles conseguiram ter acesso àquela conteúdo que foi trabalhado, mas, infelizmente, que não pôde estar presencialmente. Acho que são essas possibilidades que eu penso assim, no momento. Aí, Flávio, pode contribuir mais aqui. Não, Érico, você trouxe muita coisa que eu concordo, eu acho que isso é super bem-vindo à Semana Pedagógica, e eu só acrescentaria, na verdade, sugeriria, né, depende da realidade de cada um, é que, para além da Semana Pedagógica, até o Érico falou, mas eu acho que talvez eu diga algo mais, uma ideia mais direcionada, oportunizar encontros mesmo, com, por exemplo, coordenadores que sejam, ou professores que estão lidando com a realidade semelhante a esta, de estar com estudantes de baixa visão ou de cegueira completa, quiçá outro tipo, porque também tivemos já estudantes surdos. E aí são situações que a gente vivencia, enfim. E que nestes encontros, estas experiências de troca, e aí é uma questão dos departamentos, não sei se da universidade, qual é o setor da universidade, de proporcionar material de construção, como é que eu digo? Meios de construir materiais que facilitem o processo de ensino-aprendizagem. Porque eu fui lá no Instituto Benjamin Constant para aprender lá, mas depois que eu voltei para cá, eu não tive condições, seja por pelo que seja, de tempo, o que for da instituição, de não ter negociado, de adquirir os materiais para repassar a possibilidade dos colegas e outros colegas reproduzirem aquilo. Entende? Então, acho assim, é importantíssimo haver essa discussão, sensibilização, discutir a pauta junto na Semana Pedagógica da Vida, mas, para além disto, vamos botar a mão na massa. E o que é botar a mão na massa? É construir algo, porque, queremos ou não, nós precisamos dessa observação de que transformamos uma coisa, transformamos algo para poder nos sentirmos mais empoderados. E aí, nesse processo, é uma oportunidade, inclusive, de desenvolver dinâmicas, de fechar os olhos e colocar na mão do colega aquilo que foi produzido, sei lá, para poder ele ver, perceber se ele consegue diferenciar as texturas dentro de um processo de ensino-aprendizagem. São possibilidades. Lembrando que o que eu trago aqui são possibilidades, que será muito bem-vindo a gente se encontrar oportunamente para que a gente viva no tato, trabalhando, e as ideias elas vão surgir. Como o professor Maurício trouxe aqui, com poucas coisas que Érico e eu, né, colocamos aqui, já desencadeou, cresceu aí uma ideia que ele já vislumbra outras coisas que nós, porventura, não tenhamos vislumbrado. E a gente constrói em parceria, né? Gente, eu vou sair, mas eu vou botar depois no celular para ver se vocês ainda estão.
certo? Ok, Flávio, muito obrigado. Todos, obrigado a vocês. Flávio, muito obrigada. Nós que agradecemos, tá bom? Pela sua disponibilidade. Lamunier, eu queria só complementar uma fala bem rápida do professor Flávio, Sim. sobre ainda essa pergunta do professor Maurício. Eu acho que também uma possibilidade que eu acho que a gente pode aprofundar a viabilidade dela é construir uma rede intercolaborativa, também pensando aí no fomento, no compartilhamento desses materiais inclusivos. A gente tem a rede Rebeca, né, que aí temos a biblioteca, o repositório de informação acessível, que os estudantes compartilham materiais que são digitalizados em um curso ou em um departamento com estudantes de outros cursos, e eu acho que algo que pode ser construído é também o compartilhamento de materiais de trabalhos usando tato, usando outras vias sensoriais alternativas, né? O sonoro, enfim, texturas. Eu acho que isso a gente poderia criar dentro da instituição para os diversos cursos que pudessem fazer essa via de compartilhamento desses materiais, porque dificilmente o mesmo estudante vão ter simultaneidades. Tendo planejamento, eu acho que poderia ter meio que esses empréstimos, né? E aí faria o percurso formativo e depois devolveria ao departamento de origem. Eu pensei agora nessa possibilidade. Sim. E aí, Érico, eu vou aproveitar para trazer, né, um questionamento que teve aí no chat da professora Kátia e ratificado pela professora Elisângela. Elas direcionam para si, mas eu abro para que todos nós possamos refletir e pensar juntos. Ela faz os seguintes indagações. A gestão central da universidade prevê orçamento para investimento na adaptação dos departamentos? Como será o acesso? Pergunto isso porque aqui na enfermagem, um curso que irá precisar de adaptação, principalmente para os componentes práticos, né, nós contamos com um laboratório de habilidades bem precário. E aí, assim, eu trago, a professora Elisângela concordou, né, e até colocou assim, quem se responsabiliza pelas modificações na estrutura física? E aí, assim, eu vou só trazer umas reflexões, e aí peço a ajuda, né, de Gabriela, de Maurício, enfim, quem faz a parte da coordenação, que a minha pergunta é o seguinte, quando o laboratório está precário, ainda é para pessoas videntes e não videntes, com deficiência ou sem deficiência, né? A quem se recorre? Como é que é feito? O laboratório está precário, então nós já constatamos isso. A quem nós recorremos? Então, nós precisamos pensar que movimentos, então, os docentes, os servidores técnicos que fazem parte dos laboratórios da UFRN, que estão precários e que precisam de adaptações, qual o caminho deve ser feito? As adaptações são necessárias. As adaptações, elas podem e devem ser feitas para as pessoas com deficiência, normalmente elas beneficiam as pessoas sem deficiência. Nós podemos ver isso na nossa primeira conversa, inclusive, né, que teve, onde nós contamos com o servidor lá da FACIS, e nós vimos, então, que algumas adaptações lá são simples, estão disponíveis no site da FACISA, isso em relação aos laboratórios, alguns laboratórios. Lá já estão disponibilizados de graça, assim como em outros institutos, né, de educação superior. Então, é um movimento que nós precisamos começar a fazer. Então, como é que nós fazemos? A quem nós recorremos? Como nós recorremos à gestão central sobre essa dotação orçamentária? Tá bom? Então, isso aí eu reforço tanto para a Elisângela como para a Kátia, né, que fizeram essa indagação. Então, eu retorno a pergunta para vocês, como é que é feito? Quando o docente sabe que o laboratório em que ele está, ele é precário, independente da condição, qual o movimento? Tá bom? Eu retorno essa pergunta para vocês, como é que vocês fazem isso, né, a quem vocês recorrem. Outras questões também, né, em relação a adaptações de materiais. O professor Cleison, no nosso último encontro, ele conversou, né, sobre algumas adaptações feitas. Nós fizemos uma visita recentemente, né, à FACISA, nós vimos que tem dificuldades de aquisição de materiais, inclusive no pregão, é uma sugestão que ele trouxe, tem, por exemplo, uma plaquinha de acetato, que dá para você fazer uma adaptação, né, em braille, mas às vezes não tem isso no pregão. Enfim, então são questionamentos válidos e que essas dúvidas, esses questionamentos só surgem em encontros como esse, só surgem também à medida que os estudantes chegam nos cursos e nós precisamos, né, nos indagar como. Eu gosto muito de uma reflexão e de um texto que fala assim, eu acho que o nome do texto é Uma Viagem à Holanda, que menciona, né,
que ele traz aí a reflexão de quando os pais, né, de uma criança estão lá na gravidez e não sabem, né, que o filho vai vir com alguma deficiência, mas ele compara isso a uma viagem à Holanda. Você se preparou, então, para ir para o frio, né? Aliás, desculpa, acho que o texto menciona que as pessoas estão programando uma viagem para um país tropical. Mas acontece algo na viagem, eles chegam na Holanda, e eles descobrem que estão lá, né, despreparados, que estavam com roupas para o calor, mas chegaram em um local frio, e aí como é que é feito todo aquele desespero para você, estou com uma roupa que não é adequada para aquilo. Da mesma maneira, né, são os pais das crianças quando, né, descobrem que os seus filhos têm uma deficiência e eles não sabem como fazer. É um adulto que não era na condição e passou a ser e também não sabe como fazer. Então, a questão, tanto para a Cátia quanto para a Elisângela, nós não teremos a resposta fechada de tudo, mas nós precisamos, em comunidade, construir juntos. Estamos indo juntos para essa viagem de inclusão, né? As pessoas têm chegado com deficiência, com necessidades educacionais específicas, nos âmbitos, né, em diversos cursos, nos cursos e no âmbito também da educação superior. Então, até a CIA não tem todas as respostas prontas, né? Até a secretaria nós estamos fazendo juntos, descobrindo juntos, como é que vamos fazer com a estudante que Maurício mencionou, com o estudante com baixa visão no curso que Gabriela mencionou. Então, vamos construindo juntos, né? Nós tivemos aqui relatos de Érico, relatos, né, do professor Flávio, e nós vamos construir juntos. Barreiras encontramos, sim, inclusive nos sistemas, como eu mencionei, inclusive na parte de dotação orçamentária, né, no próprio pregão, e aí nós vamos fazer esse percurso juntos, né, quanto ao laboratório, quanto à adaptação de materiais. O professor Flávio trouxe aí, então, esse percurso, esse movimento que ele fez de buscar a autoformação, né, nós não estamos dizendo que essa é a única solução, porque nós precisamos, sim, gostei do que Maurício trouxe a respeito, né, de dizer como institucionalizar as ações, né, para não ficar apenas no âmbito do sujeito. E aí, Érico foi traçando, eu estou, né, traçando aí, costurando, vamos dizer assim, essas falas, né, Érico trouxe aí, então, essas possibilidades, né, nas participações nas semanas de avaliação e planejamento, momento para discussão, como é que é feito as próprias reuniões das CEPIAs, nós participamos. Qual a periodicidade dessas reuniões, né? Então, o que é que nós trazemos para essas reuniões? O que é que nós podemos levar para a reunião dos colegiados, sim ou não? Nós podemos chamar e agregar essa figura do orientador acadêmico? E como nós podemos fazer isso? Então, quero dizer que esse é um caminho, é um percurso que nós estamos aprendendo a fazer enquanto caminhamos. Tá bom? Então, nós não vamos ter todas as respostas, mas nós gostaríamos, mas ainda não temos. Mas é isso, tá bom, Kátia? Quanto ao investimento, nós estamos aqui para aprender a lutar e a pedir. E aí eu retorno nesse sentido. Quando o laboratório ele está precário, seja para uma pessoa com ou sem deficiência, qual o movimento a ser feito? Kátia levantou a mão, e eu não sei se Érico quer complementar antes disso. Eu gostaria de complementar rapidinho. Por gentileza. Nesse ponto, eu vejo também algumas possibilidades que são os projetos de melhoria da qualidade do ensino, né? A gente já fez alguma proposta nesse sentido para um laboratório nosso, então nós conseguimos equipar minimamente com piso tátil, com a sinalização nas portas e nas bancadas, né? A biblioteca recentemente também fez um projeto interno voltado para a melhoria de condições de acesso e usabilidade. Também é um caminho dos técnicos, né, que também existe um caminho voltado para essas questões de melhoria das condições de uso de determinados ambientes, de uso comum, né, coletivo, e eu também vislumbro a possibilidade de a gente tentar, às vezes, algum fomento externo, às vezes também com essa finalidade, né, e trabalhar junto com a gestão do departamento e do centro da unidade, porque muitas vezes, às vezes, no momento exato não tem uma verba, um recurso, mas em outro momento já surge uma possibilidade, então está sempre buscando esse diálogo e essa aproximação, né? Ficar ciente da realidade que está passando e que vislumbrando as possibilidades. Mas como a Lamunieri falou, muitas vezes não são questões caras, são questões que às vezes não estão no pregão, aí precisaria justificar, ter uma justificativa, né, para que faça a isenção da tomada de pregão, né, que é possível.
quando há uma necessidade premente que o pregão não contempla, é possível ser adquirido sem essa necessidade, com uma justificativa. Tá? Era só isso que eu queria complementar. Professora Cátia, por gentileza. Boa tarde. Eu estou com um probleminha na minha câmera e não estou conseguindo abrir. Tá? Boa tarde a todos. Obrigada, professor Érico e professor Flávio, pela tarde, né? Por esse momento de discussão. Eu sou uma pessoa que me angustia um pouco com relação a isso, porque é uma necessidade que a gente vê premente de se adaptar, de aprender, né? Porque a gente tem que, primeiramente, fazer esse movimento dentro da gente, de aprender a lidar com essas situações e fazer da melhor forma. E essa minha preocupação com a questão da estrutura é porque a precariedade do nosso laboratório não é de agora, já é bem antiga, e a gente vem sempre tentando melhorar, porém, a gente não consegue porque não tem verba. Junto ao centro, junto à gestão central, enfim. Facisa, Multicamp, eles têm um laboratório muito melhor porque receberam verbas direcionadas para a questão da interiorização das universidades. Então, eles tiveram, digamos assim, um investimento nesse sentido, que permitiu a construção desses laboratórios, talvez, enfim. Mas sempre recebemos essa negativa e a justificativa de que não tem como. Não tem verba, não tem como vir dinheiro para o Centro de Ciências da Saúde para que ele destine para a enfermagem, porque ele responde por mais de um curso, né, na área da saúde, então a gente fica, de fato, de uma forma, trabalhando nessa situação. Uma sugestão que eu gostaria de deixar é que esses momentos, considerando que nós fazemos parte da universidade, que esses momentos também possam estar aqui presentes gestores, né, no sentido de diretor de centro, um representante lá na Prograde, da parte da gestão central. Então, eu acho que isso seria porque talvez essas pessoas sensibilizadas possam, de repente, procurar maneiras de ajudar os departamentos a se adaptarem para receber com esses discentes. Tá? Então, fica só essa sugestão. Ok. Mais alguma questão, gente? Dúvidas? Angústias? E nós somos, nós que fazemos a CIA, nós somos solidários, eu digo assim, a todos os lados, nós compreendemos todas as questões, nós padecemos também, né, com alguns desejos e algumas necessidades, compreendemos também as barreiras, né, relacionadas especialmente ao financeiro, né, nós sentimos tudo isso, então, quando nós, né, reforçamos essa ideia e nos questionamos, né, como é que nós podemos fazer? Porque fato é que nós entendemos essas barreiras, e aí, mas o que nós pensamos também é o seguinte, tá, as barreiras existem, mas nós não, pela existência delas, nós não podemos criar uma outra barreira de acesso, nem ao conhecimento, nem ao FRN. Então, apesar das barreiras, o que nós nos questionamos é o que nós podemos fazer sobre, com quem nós podemos contar. Então, as CPIAs ou CPIAs, elas foram pensadas, elas nasceram também para isso, né, para que pudéssemos pensar no próprio centro, nas próprias unidades, se tinha algo, porque tem as pequenas mudanças estruturais, mas também temos as grandes mudanças, que aí sim exigem e passam por essa dotação orçamentária maior, e nós carecemos e às vezes ficamos reféns delas. Mas eu acredito que nessas trocas, né, nós conseguimos pensar, e em relação ao que foram colocados, assim, também em relação deixa eu ver aqui a outra questão no chat, foram sobre as adaptações, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, alguma pergunta. Sim, Gabriela também mencionou aqui sobre que na SAP foi mencionada a realização de grupos de estudo,
Não foi isso? Para trocar de experiência. Verdade. Então, nós contamos com isso, é importante ouvir as outras CEPIAs, mas Gabriela levantou a mão, eu vou também abrir aqui para ela. Não, é bem rápido, eu acho que talvez o movimento, até uma responsabilidade nossa, enquanto CCS, trazendo especificamente na nossa área, é ativar um pouco mais as CEPIAs, por exemplo. Somente agora, acho que há pouco tempo, que a gente vem com esse movimento, com a chegada dos alunos, e como o próprio Maurício disse, em pequenos momentos como esse aconteceu no primeiro e agora, a gente vai tendo pequenas ideias, mas olha só, foram uma tarde de poucas horas que surgiram ideias. E foi uma coisa que nós discutimos no Fórum de Coordenadores, que a gente precisa, claro, vai para além, como a Kátia colocou, das questões estruturais, físicas, de recursos, mas às vezes existem situações que a Fono desenvolveu um determinado protótipo, a Escola de Saúde desenvolveu um texto, lá na Multicamp tem essa disponibilizado um óculos de visão que melhora determinada coisa. As experiências, elas vão surgindo e um pode ajudar o outro. Às vezes eu não estou tendo ideia naquele momento, mas aí o Maurício chega para mim, olha, eu tive uma situação dessa forma, vamos tentar conduzir assim. Talvez seja uma proposta para a CIA e para a CPIA do CCS, todas como uma forma geral, tentar fazer reuniões mais frequentes. Eu digo porque eu estou na coordenação há pouco mais de um ano e a gente nunca teve uma reunião com a CPIA do CCS. A gente teve no Fórum de Coordenadores e eu contacto a Marcela por uma necessidade individual que eu sou como Kátia, eu me angustio nessas situações, a gente tenta resolver e vai procurando quem possa nos ajudar, mas, por exemplo, a gente nunca teve uma reunião entre coordenadores ou experiências de outros professores. No CCS começou agora, assim, um pouco mais forte esse movimento, talvez seja instituir isso de uma forma mais regular. Pois é, nossa esperança, justamente, nossa esperança enquanto CIA, estou falando como membro, não da CIA, mas também das CEPIAs, né, de algumas, porque já estive na CEPIA do CT, da Escola de Saúde, do Centro de Educação, e agora estou iniciando, né, na do CCS, juntamente com Lívia, e também na do CB, então estou iniciando esse movimento, e aí, assim, como quem acompanha já desde 2018, essa criação e esse movimento, e o nosso desejo é justamente esse, né, que esses diálogos, eles saiam justamente do âmbito da secretaria, né, então, quando eu penso que nesse movimento de criação das CEPIAs, das comissões, né, em cada centro, é nesse sentido mesmo, porque a sensação que se tem, Gabriela, às vezes é que se começa um trabalho com um grupo, aí troca a coordenação, ou chega docentes novos, e parece que a gente está sempre começando do zero, a gente está sempre tendo que justificar, né, a existência, o que fazemos, estamos tendo sempre que comprovar, estamos sempre tendo que mencionar o quanto a UFRN vem lutando para isso, né, nós compreendemos que temos muito a melhorar, mas compreendemos também todo o processo histórico que a UFRN vem fazendo desde 2002, né, nós somos procurados por diversas outras instituições de educação superior, por outras IES, para compreender como é que nós fazemos, e olha que a gente às vezes está sofrendo tanto, fazendo, e a gente acha que faz tão pouco, e aí, de repente, vem alguém e diz, mas vocês já estão aqui, né, a esses passos aí um pouquinho à frente. Então, eu quero dizer assim, em nome da CIA, né, que nós lamentamos todas as dificuldades. Eu sempre gosto de mencionar o quanto nós somos parceiros nisso, gente, porque enquanto CIA, nós lutamos também para um espaço maior, para uma adequação maior da própria CIA, do número de servidores e tantas outras coisas. E somos gratos à gestão central também, pelo tanto que nos apoia a própria instituição da CEPIA, das CEPIAs, né, essa criação da política de inclusão da UFRN, já é também passos firmados e dados pela gestão central, no sentido de que apoia, né, então, nós entendemos assim, o que nós pedimos é preciso justamente criarmos esse movimento, né, de inquietação, o laboratório não está bom, então vamos conversar, vamos ver onde é que está dando certo, o que é que foi feito, qual foi o movimento.
E nós compreendemos também a dificuldade de agenda, né? Uma conversa como essa, às vezes ela tem dificuldade por diversos motivos, tem docentes que estão dando aulas, outras questões de saúde, mas enfim, né? Eu penso que momentos como esses são ricos demais, vocês confirmam isso que é dito, nós compreendemos, mas assim, o que a gente sempre menciona nós entendemos, mas o estudante com deficiência, com baixa visão, ele chegou, e imagina assim, a gente precisa ter sempre esse movimento de se colocar no lugar do outro. Como é que esse estudante se sente? Né, estando numa sala onde muitas vezes ele mesmo já vai começar a dizer, será que eu consigo? Será que eu dou conta? Como é que eu vou fazer? Nem ele sabe, muitas vezes. Ele só sabe que chegou, que tem desejo de aprender, né? E nós sabemos que competências ele deveria desenvolver, então a gente pode pensar, tá, como é que você aprende? Ah, você aprende assim? Ah, então vamos pensar junto, porque eu também não sei lhe ensinar ainda não, ainda. Né? Então, não é fácil. O que eu gosto sempre, eu digo, e todos nós que fazemos, né, essa parte de educação inclusiva, é tentar nos colocar no lugar do outro, porque amanhã pode ser eu. E eu gostaria muito que pessoas se importassem comigo e fizessem um movimento que me ajudasse a aprender. Sabe? Então, assim, é nesse sentido. Ele chegou. E o que é que nós podemos fazer para garantir essa aprendizagem? Érico trouxe algo, assim, de um ponto de vista bem prático, assim, que eu gostei bastante, né, que é quando ele menciona, eu até escrevi, né, nós podemos, então, eu escrevi do meu jeito, né, então, verbalizar a ação é uma forma de provar, entre aspas, né, ou de comprovar, né, a aquisição do conhecimento em um ambiente controlado, né, então, assim, há uma forma de se provar, né, que eu aprendi, e depois eu fiquei me pensando num estudante, de repente, que chegasse, né, com tetraplegia, mas num curso de enfermagem. Como é que ele ia fazer? Será que ele poderia aprender e verbalizar tudo, mas sem colocar a mão na massa? Então, são inquietações, mas ele comprovaria que ele aprendeu, talvez não conseguisse executar, mas do ponto de vista teórico. Mas, assim, gente, são inquietações reais, e eu acho que é só na inquietação que o sujeito aprende, né? Então, nós estamos aqui sem pretensão nenhuma de sermos donos da verdade, né, enquanto secretaria, mas para dizer que estamos juntos nesse movimento de aprender a fazer. Então, eu abro ainda para questões, né, nós ainda temos alguns minutos antes das 16 horas, caso alguém queira mais colocar, ou inquietação, enfim, mas abro para que vocês possam, e o próprio Érico, né, para que possa acrescentar, somar, enfim. E quero agradecer pelos questionamentos, porque também é somente pelos questionamentos, inclusive no chat, que a gente pode fazer esse movimento de diálogo. Né? Então, é só quando vocês trazem questões que a gente aí entende, se tem uma dorzinha aí no coração, uma preocupação, né, de como fazer, então nós ficamos gratos pelas inquietações. Isso. Então, Lamunière, eu queria só, então, aproveitar a oportunidade, se não tiver mais alguma pergunta, também de agradecer esse diálogo, né, acho que profícuo, rico, sempre eu saio melhor do que quando eu chego desses diálogos, e agradecer mesmo a possibilidade da universidade nos proporcionar esses momentos, né? Porque eu acho que ter uma gestão que minimamente acolhe essas demandas no sentido de dar espaço, né, para que surjam as problematizações, que surjam as reflexões, os engajamentos, as conectividades, né? Isso tudo vai criando uma teia que vai reforçando mutuamente a todos nós. E eu vejo muitos estudantes da UFRN, os QNE, quase como meus filhos, assim, então eu tomo muito particularmente como uma peça, assim, que me atrai naturalmente, né, pela própria minha condição, mas que eu acabo querendo que eles, de fato, tenham uma formação de boa qualidade como a que eu tive, né, eu fui muito contemplado com uma formação de excelente qualidade, não foi a minha deficiência que reduziu em 1,, a qualidade que eu tive acesso. Então, acho que é um direito que cabe a todos os estudantes, né? E espero que isso possa sempre estar acontecendo. E eu sei que são muitos desafios, e por isso mesmo que eu acabo sempre querendo me engajar para que possa minimamente ser uma chaminha, né? Que ajude aí a clarear um pouquinho as possibilidades. Tá? Então, muito obrigado a todos, aí uma ótima tarde. Érico, eu também. Eu sempre. Flávio, por favor. Faço minhas as palavras de Érico, né? Consegui só
escutar o que vocês estavam debatendo aí, e eu me mantenho à disposição, na medida do possível, que eu possa contribuir, somar. Eu estou acessível. Gente, se não tem mais questões, né, o que nos resta de fato, assim, agradecer, tá bom? Tanto a Érico, quanto a Flávio, mas também a todos vocês que estiveram presentes, porque estão dizendo também para a CEPIA do CCE que se importam, né, que estão desejosos por aprender e por saber fazer. E para nós que compomos a CIA, isso é gratificante, tá bom? Então, assim, agradeço a cada um presente, de coração, né, por tudo que foi trazido e pela escuta sensível, nós agradecemos e acreditamos que é só assim que nós poderemos fazer, então, uma educação que se importe, né, com o outro, nas suas especificidades, nas suas dificuldades também de aprender, enfim, de ser e de estar nesse mundo acadêmico, tá bom? Que por vezes, às vezes é tão fechadinho. Então, nós agradecemos, tá bom? Obrigada, Gabriela, também por estar sempre aí, abrilhantando com alguns questionamentos. Obrigada, Maurício, Wildes, Vânia, Kátia, viu? Muito obrigada por tudo. Márcia. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada, Lívia, Maria, Catiúcia, enfim, a todos os presentes. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Maurício.